a arte de não vender. Essa é a habilidade mais importante no investidor de longo prazo e hoje eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Então eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Esse vídeo está baseado em um artigo lá do Seeking Alpha, que eu vou deixar o link para vocês na descrição. Eu vou dividir em duas partes, porque é um pouco longo o conteúdo, mas se vocês quiserem, vocês podem ir lá olhar o artigo, inclusive vocês já vão ver spoilers da parte 2. E se quiserem ajudar com o script da parte 2 também, vocês podem entrar no nosso grupo lá do WhatsApp, que o link está na descrição, e ajudar a escrever o resto do vídeo. Mas, vamos lá. Primeira coisa, investir é um negócio bem contraintuitivo, né? É 1% comprar e 99% não fazer nada. É diferente do nosso trabalho, é diferente das outras coisas que a gente faz quando você quer aprender a tocar um instrumento, por exemplo. É 99% esforço, né? Ou quando você quer se dar bem no trabalho, é 99% esforço. Investir ao contrário. O esforço é 1% só. 99% é ficar quieto, é não fazer absolutamente nada, é não vender, não rebalancear, não aparar aqueles que subiram demais, não girar o seu patrimônio, é ficar exatamente quieto. E isso, claro, é um grande desafio, né? Primeiro porque as notícias, os analistas, os jornais econômicos, eles sempre estão apontando para alguma queda, algum desastre futuro, alguma coisa muito grave que vai acontecer, ou um investimento que vai bombar, né? Então, por medo de ficar de fora, você acaba, né, entrando, vendendo alguma coisa para entrar ali, enfim. As notícias estão sempre incentivando a gente a girar o nosso patrimônio, a sair das ações, a ir para não sei o quê, que o investimento da vez agora é a renda fixa, são os COIs, são as ações, são os imóveis, enfim, cada hora tem um investimento da vez. E claro que isso não é bom, isso deixa a gente cada vez mais pobre, né? Aliás, uma coisa que a gente sempre vê uma tônica constante nos jornais é o catastrofismo, né? Basta você assistir Jornal Nacional, se é que você ainda aguenta, para você ir dormir depressivo, triste, né? Desiludido com a realidade, com o mundo triste que nós vivemos, pelo menos o mundo que eles vivem, claro. Então, assim, isso é uma coisa que mexe com a cabeça do investidor. E uma das coisas que é mais subvalorizada é o otimismo. O investidor de longo prazo, ele precisa ser otimista, senão o que ele está fazendo na bolsa, né? Porque na bolsa a gente está apostando na economia, a gente está apostando nas empresas, a gente está apostando que as coisas vão melhorar, né? Pelo menos ali naqueles cavalos que a gente escolheu para apostar. E se você é um pessimista, o seu lugar não é ali, porque se você sempre pensa que está tudo errado, você sempre vai achar uma desculpa para sair, e aí você vai cair vítima aí de todos esses analistas, de todas essas notícias negativas, tudo que há de ruim que está sempre permeando aí a mídia. Eu acredito que, muito provavelmente, na sua jornada de investidor, o seu maior erro ou os seus maiores erros vão ser justamente sair de ativos ou vender ativos cedo demais, né? O próprio autor do artigo, ele fala que ele resolveu cortar um pouquinho porque tinha subido demais, né? Então ele acabou vendendo lá a Amazon, Netflix, né, Salesforce.com, ele saiu, ele simplesmente vendeu porque subiu demais e tal. E a gente tem essa tendência, né, de achar que, se subiu demais, é óbvio que vai cair daqui a pouco, né, tá vindo uma catástrofe por aí. Enfim, é uma loucura, nosso cérebro pensa isso, não sei exatamente o porquê, mas isso acontece bastante, a gente tende a podar as campeãs, né. E bom, é muito difícil a gente saber se uma empresa parou de crescer, vai crescer mais, enfim, é muito difícil, para não dizer impossível. E a única solução que eu enxerguei para esse problema é simplesmente não vender absolutamente nunca. Você nunca vende nada e aí você nunca vai cair nesse problema, cair nesse erro aí. A única exceção, é claro, é se a tese de investimento que te colocou no ativo se mostra extremamente furada e não tem nada a ver com a realidade, e você enxerga que aquilo ali era um absurdo. Mas ainda assim, muito cuidado, porque o seu cérebro vai pregar peças em você, fazendo você acreditar que estava enganado só para você poder dar aquele giro no patrimônio, né, reciclar a carteira e esse monte de baboseira que a gente vê por aí. Acontece que a maioria dos investidores não tem essa disposição de segurar os ativos para sempre e nunca vender nada. E outra, eles nem sabem que o verdadeiro perigo para o portfólio deles são eles mesmos, né? O maior inimigo do investidor é ele mesmo, né? Afinal, se ele não fizer nada, ele provavelmente consegue o sucesso. Agora, quanto mais ele mexer, provavelmente vai ficar pior. Então é engraçado que a maioria das pessoas, primeiro, não estão dispostas a esse tipo de filosofia de investimento e, além disso, nem sabem que o real problema é elas mesmas. Não é o fato de faltar estudo, de faltar conhecimento, de ter que se aprofundar nas empresas. Esse não é o problema. O problema é o contrário. O problema é a pessoa ficar lá procurando pelo em ovo, lendo um monte de notícia, um monte de recomendação, dica do cunhado, enfim, um monte de coisa, até que em algum determinado momento ela vai achar uma desculpa, ela vai achar um motivo
para sair daquele ativo, para vender aquela empresa. E naquele momento, aquela desculpa vai fazer muito sentido na cabeça dela. Não, realmente, eu não tinha nem que ter comprado isso aqui e tal. E a pessoa vai se enganar, vai continuar girando o patrimônio. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar para defender essa tese aí de nunca vender é o poder dos juros compostos, né? Para isso eu vou usar um exemplo que foi dado no livro do Thomas Phelps, seria 100-1 no mercado de ações, o título em português, que ele ensina o seguinte. Primeiro, o que é uma 100-bagger, né, ou uma 100-bagger em português? É uma ação ou um ativo que se multiplica por 100. Né? Aquela ação que você investe 10 mil e de repente você tem 1 milhão. Aliás, de repente não, né? Com o passar dos anos. Mas existem várias dessas 100 baggers, na Bolsa Brasileira tem um monte, na Bolsa Americana tem mais ainda. Isso não é tão incomum. Claro, não é a maioria das ações, né? Senão estava todo mundo rico, mas isso não é tão incomum. E lógico, você não precisa de muitas dessas na carteira, né? Se você tiver umas 2, 3 dessas, provavelmente você vai conseguir o sucesso. Imagina lá que você tem, né, um capital de, sei lá, de 100 mil reais, com 10 mil em cada empresa. Se uma delas só for uma 100 bagger, você chega no milhão só com ela, né? Sem precisar das outras, sem que as outras entreguem qualquer tipo de resultado. Mas veja só, para uma empresa chegar a 100 vezes o seu valor em 25 anos, ela precisaria de dar um retorno de 20% ao ano em média, que é um retorno alto, hein? Estamos considerando aqui a média. Claro que isso não acontece assim, tem um ano que ela vai dobrar, tem um ano que ela vai cair pela metade, enfim, vai acontecendo várias vezes isso, mas no geral ela tem que ter um rendimento aí de 20% ao ano, né? Um aumento de preço, de valor de 20% ao ano. Agora, se você espera só 10 anos, ao invés de ser uma 100 bagger, vai ser uma 5 bagger, né? Vai multiplicar só por 5. E olha que diferença no horizonte de tempo, né? 25 anos é um pouco mais que o dobro de 10 anos. Só que o retorno que você teve é muito menor. Em vez de você multiplicar por 100, você multiplicou por 5, quer dizer, 20 vezes menos retorno. Então, essa é a grande sacada do juro composto. Ele demora para aparecer. Pode ser que na sua carteira de investimentos aí, você já tenha algumas ações ou alguma ação que será uma 100 bagger, né? Que chegará a valer 100 vezes o que você pagou nela. A questão é, qual a chance de você segurar essas ações por 20 anos? Eu acho que essa chance é bem pequenininha, porque você tem que aguentar muita coisa, né? Eu vou dar um exemplo que ele deu no artigo, que foi o da Apple. Ela foi uma 250 bagger em 30 anos. Quer dizer, ela subiu 250 vezes, né? De 1990 a 2020, ele colocou ali. E veja só, nesse período teve mais de uma dúzia de vezes que o preço dela caiu mais de 25%. E por 2 vezes a cotação dela caiu 80%. A questão que eu falo aqui para você é o seguinte, você aguenta 80% de queda e levou anos para voltar. Não é aquele negócio assim, caiu hoje, mês que vem já voltou. Não, foram anos, né? Aí você fala, pô, mas a Apple é uma empresa muito diferente, de tecnologia e tal. Bom, tudo bem. Vamos ver o SP500 então, que ele foi mais ou menos uma 7 bagger, né? Multiplicou por 7 só, claro, é uma média, tem todo tipo de coisa no SP500, desde empresas muito boas até verdadeiros lixos. Então, ele multiplicou por 7, mesmo assim, hein? Mas ele também teve pelo menos 2 quedas com mais de 40%. Quer dizer, ele foi para metade, né, para quase metade, 2 vezes nesse período. Será que o pessoal aguentou? Talvez não, né? Fora que o SP500 teve outras quedas menores também no meio do caminho. A gente viu várias, né, nos últimos anos. Vive caindo, vive despencando. Isso faz parte do investimento em ações. Será que a maioria das pessoas consegue aguentar? Não consegue. A maioria das pessoas vai largar, vai vender, provavelmente num mau momento, e aí já era, nunca mais recupera o que ela poderia ter ganhado. Agora tem o outro problema. Muita gente quer vender uma ação porque ela já subiu demais, ela já deu um lucro muito bom e a pessoa quer garantir. Por que as pessoas fazem isso, né? Primeiro porque elas têm uma visão limitada, elas têm uma visão de curto prazo, não têm uma visão de longo prazo, e elas acham que se uma ação dobrou de preço, é melhor ela realizar lucro. Aliás, não tem frase mais imbecil do que realizar lucro, né? Pelo menos na Bolsa de Valores. Essa frase, quem fala essa frase, você já sabe na hora que provavelmente é um perdedor na Bolsa, porque quem realiza lucros é só um outro nome para dizer que está girando o patrimônio, sustentando o sistema, né? Mas enfim, as pessoas têm essa visão de curto prazo, e aí quando sobe um pouquinho, né, a ação dobrou, multiplicou por 3, sei lá, ela já vai lá e opa, deixa eu garantir o meu ganho, né? Porque isso é confortável para o nosso cérebro. Psicologicamente é gostoso você falar, encerrei uma operação e tripliquei o meu dinheiro. É lindo falar isso aí. Acontece que no longo prazo isso aí não funciona, porque você não vai precisar só triplicar. E a gente sempre tem que fazer 2 perguntas. Primeiro, a tese inicial estava errada, né? O motivo que me levou a comprar aquela ação estava errado?
Ou o negócio da empresa não é tão bom assim? E se a resposta for não, é porque a sua vontade de vender é puramente emocional. Você só está arrumando uma desculpa ali para girar o seu patrimônio. Você está preocupadinho porque já subiu demais e você não consegue lidar com isso. E isso é um problema grave. Eu também penso a mesma coisa, meu cérebro também me engana do mesmo jeito, mas a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa. Porque são essas coisas que fazem um investidor médio fracassar na bolsa. Tá? Não pense que o investidor médio tem sucesso na bolsa. Não, a maioria perde dinheiro na bolsa, deixa dinheiro lá na bolsa. Por quê? Se é um negócio tão bom que cresce, que cada vez vale mais e tal. Justamente por causa dessas coisas. A nossa mente nos prega algumas peças. E eu digo mais, se o mercado está aceitando pagar um valor mais alto naquela ação, né, com, vamos dizer assim, com múltiplos esticados, né, como o pessoal mais sardinha gosta de falar, será que não tem algum motivo para isso? Né? Será que só você é esperto e viu, essa ação aqui está muito cara, está com múltiplos esticados, o mercado é tonto, né? Bom, claro que não. Esse tipo de pensamento sempre termina em ferro. E eu penso que se uma empresa está sendo negociada por um preço acima do que você considera justo, isso é um motivo para você segurar e não para você vender. Primeiro, negócios excelentes, empresas excelentes, tendem a superar expectativas, tendem a sempre superar as expectativas, por isso que elas são negócios excelentes, né? Porque elas estão sempre na frente. E o caro de hoje, daqui a 10 anos, você pode olhar para trás e falar, nossa, como essa ação era barata lá em 2021. Né? Por quê? A gente só enxerga o que está na nossa frente hoje, a gente não sabe o que vai ter daqui a 5, 10 anos. Então, o caro hoje pode ser muito barato amanhã. Né? Eu gosto de dar o exemplo da Raia Drogasil, que é um exemplo assim fantástico. Né? Faz muitos anos que os analistas falam que a Raia Drogasil está caro. Né? Mesma coisa com a VEG, faz muitos anos que os analistas falam que a VEG está caro. A Ambev sempre foi caríssima, nossa, ação super cara e tal. Esses caras estão falando isso há 5, 10 anos e nunca entraram no barco. Hoje, olha para o preço da Raia Drogasil 5 anos atrás, para o preço de uma Ambev 10 anos atrás, ou de uma VEG 5 anos atrás, esse preço caro que todo mundo falava que não valia a pena porque valuation não sei o quê. Alguém acha que aquele preço estava caro? Certamente não, porque as empresas continuaram sendo excelentes, elas já eram, né? Não é uma dica quente isso daqui, todo mundo sabia que essas empresas eram fantásticas, não é que nem, por exemplo, a Magazine Luiza, que foi uma surpresa, que de repente se reestruturou e começou a dar certo, não tem nada a ver. Esses exemplos que eu dei são de empresas que sempre foram boas, todo mundo sabe, né? Os bancos, por exemplo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, sempre foram excelentes, sempre deram um monte de lucro. Não tem nenhuma, assim, dificuldade em achar, nossa, o Banco Itaú é um achado. Não é, todo mundo sabe que o banco é bom. Mas, como sempre, esse tipo de ação está sempre caro, está sempre acima do preço. Por quê? Porque o negócio tende a superar as expectativas, né? Tem mais, quando você vende porque o valuation deu que está muito caro e tal, é porque que você está fazendo? Você está achando que depois você vai comprar mais barato. Isso não é estratégia de investimentos, isso se chama torcida, isso é amadorismo puro. Você acha que está caro e você acha que você vai vender para depois pegar mais barato. Isso dificilmente você vai acertar um negócio desse. Isso é torcida, isso não é estratégia de investimento. Isso é inaceitável enquanto uma estratégia de longo prazo, claro, porque você não vai acertar esse tipo de coisa consistentemente. Então vender porque está caro tem esse outro problema. Você espera que vai pagar mais barato depois. Só que você provavelmente não vai. E uma outra razão pela qual eu não acho sábio vender coisa porque está caro é que você vai acabar ficando só com ativos medíocres na sua carteira. Entenda, os campeões eles sempre vão subir mais do que os outros, né? Quem tem uma VEG na carteira há, 5 anos pelo menos, ou uma Raia Drogasil, como eu dei o exemplo aí, sabe que esses ativos subiram muito mais do que os outros. Acontece que se você for vender justamente os que estão caros, é justamente esse que você vai vender. Aí você vai ficar com uma carteira, com um portfólio, só com ativos medíocres, sem os campeões. E como a gente vai ver na segunda parte do vídeo, os ativos campeões são responsáveis pela maior parte do seu retorno. Então se você vende os campeões para ficar com os medíocres que estão barato, você nunca vai ter um resultado bom de longo prazo. É melhor você comprar índice, é melhor você comprar ETF, é melhor você fazer uma coisa que pelo menos tire a sua própria burrice do seu sistema de investimento. Porque aí você não vai ficar comprando e vendendo. E quando eu falo da sua burrice, na verdade, eu tô falando da minha também, porque a nossa cabeça não foi feita para ser investidor de longo prazo. A gente foi feito para marcar gol, para marcar ponto, para fechar o negócio rapidinho. A gente pensa só no curto prazo. A nossa cabeça é assim, infelizmente. Tem que ser uma luta constante contra a nossa burrice, porque se a gente for fazer o que a nossa cabeça manda, o que o nosso sentimento, o que o nosso feeling manda, a gente sempre vai perder dinheiro, não tem como ganhar dinheiro assim. Então, pra gente ir encerrando essa parte 1 aqui do vídeo, primeiro, a gente viu que 1% é comprar, 99% é não fazer nada. Além disso,
o maior erro, o maior arrependimento das pessoas é ter vendido cedo demais. É o cara que saiu muito cedo da Magazine Luiza, é o cara que saiu muito cedo da VEG, muito cedo da Amazon. Esse é o cara que está chorando as pitangas e não aquele cara que tá segurando tudo, abraçando tudo, mesmo que tenha uma porcariazinha ou outra no portfólio. Ninguém vai escapar disso, como a gente vai ver na segunda parte do vídeo. Também a gente viu que os juros compostos têm um poder muito grande, mas você precisa de tempo para deixar eles agirem. E se você corta um bom ativo no meio do caminho, claro, você nunca vai ver esse juro composto. Em vez de você ter lá uma 100 bagger, você vai ter lá um máximo uma 5 bagger, uma 3 ou uma 2, né? Enfim, você não vai ter nenhuma fração do retorno que você deveria ter. Então, na próxima parte do vídeo, que eu vou voltar, espero que semana que vem, eu vou falar um pouquinho sobre o princípio de Pareto, sobre como é que isso daí influencia o comportamento de um portfólio de longo prazo. Eu vou falar um pouquinho sobre o tal do Coffee Can Portfolio, que é lá o portfólio da lata de café, que é uma estratégia que eu sou adepto, gosto muito, acho que funciona muito bem. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso também. E vou mostrar para vocês como é que é o jogo vencedor no longo prazo, o que costuma funcionar no longo prazo. Então esse vídeo provavelmente sai semana que vem, a gente termina esse assunto aqui sobre a arte de não vender. Queria agradecer, claro, todo mundo que assistiu até o final, o pessoal que sempre está acompanhando o canal, comentando, curtindo, compartilhando com quem conhece, com quem pode ser útil esse conteúdo. Eu volto semana que vem com mais. Até lá!